Olá pessoal, Diego Dia dos blogs comutadores.com.br e rotadefull.com.br. No vídeo de hoje falaremos das 8 principais funcionalidades de segurança para suítes que todo administrador de redes deveria saber. O vídeo ficou um pouco longo, ele fala das principais funcionalidades, eu acredito que vai agregar muito para quem está interessado em saber as funcionalidades que são disponíveis no suíte para aumentar a segurança da rede. A lista não é exaustiva, eu acredito que possa ficar uma outra funcionalidade, mas a grande parte das funcionalidades estão aqui. Compare sempre as funcionalidades, caso você tenha interesse em uma das funcionalidades, procure sempre o datasheet do seu equipamento no Google, digita lá o nome do seu switch, datasheet, comparar para saber se o seu switch tem essa funcionalidade, ou no guia de segurança de configuração do seu equipamento, tá? Deixa um like no vídeo e bora falar das funcionalidades. Antes de falarmos das funcionalidades, vamos falar dos principais ataques aos switches. Podemos falar dos ataques de autenticação, um ataque contra uma conta de um usuário individual ou uma conta coletiva. Então, existem empresas que trabalham com usuários individuais ou configurados localmente no switch, ou usuários para grupos configurados no switch, ou acesso remoto. Acesso contra autorização. Então, uma vez que você tem acesso, às vezes o usuário não tem perfil de administrador. E aí você precisa subir o nível. Então, tem ataques para mudar o nível de privilégio e o acesso às configurações. O cara tem um acesso ao nível de operador, que somente consegue validar e fazer um troubleshoot básico, mas não consegue alterar a configuração. E ataques contra o login. O switch ele é um log interno. Então, o atacante pode tentar apagar ou sobrescrever esses logs e aí de forma a ocultar as ações tomadas. Ataques contra acesso físico, por exemplo, acesso à porta console do equipamento. A porta console pode não ter autenticação e o usuário ter acesso ali e efetuar a configuração. Alguns equipamentos possuem botão de reset de configuração, botão de liga e desliga, ou mesmo, se possível, remover o cabo de energia elétrica. Existem ataques contra acesso remoto, contra o Telnet, o HTTP e o SNMP, que não são cifrados, você consegue capturar as informações e ter acesso às credenciais, e a partir daí coletar informações do equipamento ou mudar a configuração, ou ataques, por exemplo, contra o SSH e o HTTPS, tentar burlar ali através de ataque já conhecido ou SSL ou próprio SSH. Ataques contra a criptografia utilizada ou na comunicação entre o switch e uma máquina ou entre os switches, ou no gerenciamento do switch, ou nos processos de autenticação para estabelecimento de túnel, ou de processo de roteamento, de alta disponibilidade e assim por diante. Ataques que vão automatizar a tentativa de autenticação e ali fazer um brute force para tentar quebrar as credenciais de acesso. Ataques contra a tabela ARP e a tabela MAC, facilmente disparado de um PC simples, com ferramentas de mais de 20 anos, onde você consegue exaurir a tabela MAC ou tabela ARP do switch, forçando o switch a trabalhar como hub ou forçando o switch a reiniciar, entrar em modo de crash. E ataques contra o control plane, criando buffer overflow ou com pacotes mal formados ali e travar o switch, ou fazer o mesmo reiniciar, ou inclusive parar processo, criando um ataque de negação de serviço. Ataques contra a rede local, utilizando a VLAN padrão, utilizando, por exemplo, o VLAN Hoping, ou utilizando a VLAN Default para poder ter acesso ao gerenciamento, a todos os usuários da rede. Ataques contra o Spanning Tree para fazer a rede ficar convergindo toda hora, e aí cada vez que entra no processo de listening learning, a rede ela para de comunicar, há um refresh na tabela MAC e blocking nas portas nesse tempo. Ataques contra o ARP, que é onde você pode envenenar a tabela ARP de um determinado usuário, roteador ou switch, de modo que você consiga criar um ataque man in the middle ou de negação de serviço. Ataques contra DHCP, onde você consegue exaurir requisições automatizadas ali, forjando o endereço MAC de origem para você poder esgotar o escopo DHCP de um servidor, ou mesmo você fornecer endereço IP, MAC, DNS falsificado na rede. Ataques contra CDP e LDP, onde você consegue descobrir informações. Um ataque de reconhecimento, você consegue descobrir informações como o tipo do switch, sistema operacional, endereço IP e assim por diante. E ataques contra os recursos de banda disponível. Ali você consegue exaurir os recursos de banda através de ou por um usuário com aplicação indevida ou mesmo por um atacante. E ataques à porta do switch, também permite o acesso à rede, quando você tenta fazer um spoofing de um endereço MAC da rede, ou mesmo através de forma indevida ou não,
Storm Control para limitar, por exemplo, quantidade de mensagens broadcast, multicast e assim por diante. Agora vamos falar das principais funcionalidades. Funcionalidade número 1, VLAN. Uma das coisas mais importantes num desenho de uma rede é você fazer o VLAN design. O que é o VLAN design? É você separar os usuários em grupos de VLANs, então ou por regiões ou por departamentos, de forma que você consiga diminuir os domínios de broadcast. No caso ali, as boas práticas indicam você utilizar uma rede por VLAN. Então, vamos pensar numa rede barra 24, que você tem ali 254 endereços válidos, né, para poder utilizar. Você tem um bom limite ali para poder a rede não ficar sobrecarregada de mensagens broadcast, uma vez que quanto mais máquinas, mais mensagens broadcast são necessárias, por exemplo, numa rede IPv4, para você ter a comunicação entre as máquinas, né? Você precisa de mensagens broadcast, por exemplo, como o ARP. E a partir daí, um bom design, você permite que a rede funcione sem maiores intercorrências, sem muito lixo, e aí você consegue criar políticas para cada uma dessas VLANs. Eu iniciaria das principais funcionalidades, apesar de ser meio básico, e você entender que aquilo, pô, Diego, mas isso não pode ser colocado como parte de funcionalidade de segurança. Sim, VLANs fazem parte, porque uma vez você segmentando os departamentos, ou grupos de usuários, ou localidades por VLAN, e tudo isso vai depender do tipo de negócio e da maneira como são distribuídos os serviços dentro da sua empresa, você consegue criar políticas para poder controlar melhor o tráfego dessas redes, como por exemplo, que há uma política de segurança que tal VLAN não pode falar com outra VLAN. Por exemplo, você com um determinado tipo de serviço está numa VLAN como o VoIP, você aplicar o QoS adequado, cenários que você utiliza equipamentos que são muito sensíveis para comunicação, que essa rede seja uma rede que você tenha um QoS adequado para que isso funcione e assim por diante. Então, a partir do VLAN Design, você consegue distribuir da melhor forma. Aqui eu dei um exemplo, né, dos equipamentos que são conectados nos switches de acesso. Uma VLAN ela pode ser estendida por diferentes equipamentos, então elas fazem parte de um grupo. Você também pode criar a camada de distribuição ou agregação, e essa camada, uma vez que seja uma rede de médio para pequeno porte, você não precisa ter a camada core. E a partir dali você faz todo o roteamento nessa camada de distribuição, agregação, barra core, isolando os domínios, colocando políticas como ACLs para limitar a comunicação entre essas redes e funcionalidades, segurança ou desempenho que são adequadas para essas VLANs, tá? E criando uma rede, por exemplo, de um server farm, uma rede de gerenciamento para as VLANs e assim por diante. O ponto número 2, VLAN de gerenciamento. Alguns switches possuem uma porta exclusiva, uma porta off-band, né? Uma porta que possui um plano de dados e um plano de gerenciamento isolado do resto do switch. Então ali você criar uma VLAN para conectar essas portas e os switches que permitem que você tenha a VLAN de gerenciamento fora da VLAN default, no caso a VLAN 1, você criar uma VLAN exclusiva, pode ser até a VLAN 1, mas se os switches permitirem, coloque essa VLAN numa outra VLAN além da VLAN 1. Deixa a VLAN 1 inutilizada se for possível. E aí cria uma VLAN de gerenciamento, e aí a partir dessa VLAN de gerenciamento, você consegue restringir quais redes ou quais tipos de usuários podem acessar essa VLAN de gerenciamento. Então, por exemplo, a VLAN da TI ou do time de gerenciamento, né, do time de redes, acessar a VLAN de gerenciamento e aí gerenciar os equipamentos. Você isolando, criando uma VLAN de gerenciamento, isolada da VLAN de dados, onde você tem todos os outros usuários ali trabalhando, permite que você não tenha que disputar o tráfego legítimo com o tráfego de gerenciamento. Esteja limitando o seu acesso. Com uma VLAN de gerenciamento, você consegue isolar esse segmento da rede e manter o gerenciamento correto. Você também consegue, através de Control Plane Policy, colocar algumas funcionalidades para proteger também contra ataques de negação de serviço, para que você consiga ter uma qualidade mínima de pacotes que podem transitar ou para a VLAN de gerenciamento ou para o processo de gerenciamento do switch, por exemplo, SSH, HTTPS e assim por diante. Port Security. O Port Security é uma funcionalidade que você restringe na porta do switch, em ambientes controlados, quais endereços MACs vão estar naquela porta. Então, por exemplo, um servidor. Então, aquele servidor não vai sair daquela porta. Você coloca lá, habilita o Port Security, e a partir daí, com o Port Security, uma vez você pode colocar o endereço MAC da máquina manualmente naquela porta, ou você pode dizer que ele aprenda automaticamente aquele endereço MAC.
Caso aquele cabo seja removido e um atacante coloque o próprio cabo ali para poder ter acesso àquela rede, por exemplo, dos servidores, ele não consegue comunicar. E se aquele cabo do servidor for conectado em outra porta, que não é a porta que estava configurada no endereço MAC, aquele servidor também não vai funcionar. Então você consegue restringir a quantidade de endereços MACs que podem ser apreendidos numa porta e quais endereços MAC, se você quiser deixar estático, vão funcionar naquela porta. Então isso também inibe contra-ataques de negação de serviço contra, por exemplo, DHCP, onde um atacante pode enviar dezenas ou centenas de requisições DHCP para esgotar o escopo DHCP. Ou contra a tabela MAC ou a tabela ARP, mandando dezenas de requisições com endereços de origem aleatório para poder esgotar a tabela MAC e a tabela ARP. E assim por diante. 802.1x. O 802.1x ele atua contra ataques onde um atacante pode conectar um cabo na rede, no switch da rede, e ter acesso a toda a rede. Com 802.1x, você vai autenticar na porta do switch o usuário. Então veja aqui, o usuário ele vai ter um desafio para o suplicante, que é a máquina que vai ser conectada na porta. Eles vão ter algumas mensagens trocadas ali para poder requisitar, para requerer o EAP, que é o protocolo trocado entre o computador e o switch. E aí você pode fazer tanto requisição de credenciais do Windows, ou de forma manual, ou de forma automatizada para a máquina enviar, ou através de certificado digital. Para equipamentos que não permitem esse tipo de configuração, você também pode utilizar o endereço MAC, o MAC Address Bypass, para poder autenticar a porta. Então, a partir daí, o administrador pode criar políticas para adequar o acesso ou autenticação antes do usuário ter acesso à rede. E a partir do momento que o switch recebe essas mensagens EAP, ele vai trocar as mensagens redes com o servidor de autenticação e, se for autorizado, ele vai receber a resposta. O bem legal, uma das coisas mais legais do 802.x é que nessa resposta radios, você pode devolver parâmetros de forma automatizada, como, por exemplo, VLAN, QoS, ACL e outros parâmetros que possa ser permitido. O 802.1x permite, por exemplo, a segmentação dinâmica ou o provisionamento automático de usuários, a mobilidade. O usuário está no switch A, ele foi para um outro espaço, ele vai conectar o cabo dele naquele espaço e ele vai cair na VLAN que é devida para aquele usuário. E também, se ele for para uma outra localidade, ele pode herdar essas políticas para uma filial, por exemplo, e conectar naquela filial na rede com as permissões que são devidas, nas permissões de rede, não permissões da máquina, tá? O 802.1x também permite a configuração do NAC, e aí você com um agente instalado no computador, um agente de solvable, um agente permanente, ele consegue validar, por exemplo, processos dentro do computador. Então, por exemplo, o usuário desconectou o antivírus, desabilitou o antivírus. A partir daí, o agente pode enviar uma mensagem para o servidor de autenticação e ele dá um reset, um change of authorization e mudar aquele cara de VLANs. Ou alguma informação, o usuário foi infectado, ou descumpriu alguma política de tráfego que ele pode acessar, ou alguma política de segurança, e ele ser jogado para uma VLAN de quarentena de forma automática. 2.x também é muito utilizada no Wi-Fi e é muito poderosa para você deixar de forma automatizada o provisionamento de VLANs, QoS e ACL para os usuários, independente do local que ele esteja na rede. Ferramentas super bacanas para você utilizar o 802.1x, o NAC, eu indicaria o Aruba ClearPass e o Cisco Eyes. Existem outras no mercado, mas essas são as líderes de mercado. Tem o Microsoft NPS, mas eu acredito que ele tem um pouco de dificuldade na hora de você aplicar o troubleshoot para ele. Caso você conheça alguma outra e tenha boas experiências com o 2.1x e NAC, deixe aqui nos comentários. DHCP Snoop e ARP Inspection. O DHCP Snoop, uma vez habilitado no switch, ele deixa todas as portas configuradas como Untrusted. E aí uma porta Untrusted não é permitida para enviar respostas DHCP. Então você habilitando a porta do servidor DHCP como Trust, a partir desse momento, somente aquela porta pode responder com o offer e o ACK, que são os endereços IPs fornecidos à rede. Isso ajuda para que, ou por erros de configuração, ou algum atacante tenta fornecer endereço DHCP na rede, e aí criando o ataque de negação de serviço, ou man the middle para os usuários da rede. Tá? O DHCP Snoop ele cria uma tabela lá do endereço IP fornecido, o endereço MAC, qual porta que está. E
existe uma configuração chamada ARP Inspection. O ARP Inspection ele vai validar toda a comunicação de mensagens ARP e ele pode se utilizar da tabela gerada pelo DHCP Snoop. Você pode ter uma tabela estática, que você pode criar as entradas lá, endereço tal, MAC tal, endereço IP tal, faz um bind ali, né? E aí, a partir do momento que algum usuário tenta envenenar a tabela ARP de algum usuário do switch da rede, o switch ele não deixa aquela informação passar. Aquela porta ela não tem comunicação com esse tipo de tráfego. Então, o ARP Inspection pode se utilizar da tabela do DHCP Snooping. Listas de acesso, né? Listas de acesso elas permitem que você restrinja o tráfego. As listas de acesso elas são muito mais genéricas do que apenas permitir ou negar um tráfego, né? A partir do momento que você cria uma lista de acesso num switch, ela não serve de nada. Então, a lista de acesso você pode colocar campos como cabeçalho L2, por exemplo, como informações como endereço MAC, o type que pode indicar, por exemplo, se aquele frame encapsulado, aquele quadro encapsulado, ele é uma mensagem ARP, ele é uma mensagem IPv4, ele é uma mensagem IPv6. Você também pode validar através somente do endereço IP de origem. Você pode utilizar IP de origem e destino. Você pode utilizar também informações de camada 4, como TCP e UDP, e portas, para criar uma CL. Uma CL ela é uma regra em stateless, né? Então, você tem que configurá-la tanto na entrada, quanto no sentido entrada, quanto no sentido de saída de uma porta ou de uma VLAN. Então, uma CL configurada somente no switch, ela não serve para nada. A partir do momento que você vincula essa CL numa porta física do switch ou numa porta lógica, por exemplo, uma interface VLAN, a partir daí ele consegue filtrar o tráfego. Então, quando você não tem um firewall para posicionar entre VLANs ou até mesmo uma configuração interna de uma VLAN, você pode aplicar uma CL para restringir esse tráfego, limitar ali e restringir de uma forma um pouco mais rústica que um firewall, mas você consegue criar ali níveis de segurança em camadas para poder garantir a segurança de determinada aplicação, determinada máquina, determinado grupo de usuários e assim por diante. É super importante o aprendizado e o funcionamento das ACLs também ali para a switch. Com informações de camada 2, geralmente a CL é utilizada para você fazer autoprovisionamento de telefones IP. Pode ser bem utilizada para isso, ou restringir determinados protocolos na rede, como você tem anteriormente, o IPv4 e o IPv6, na informação do header de camada 2 mesmo, tá? Número 7, gerenciamento. Utilize SNMPv3 ao invés de SNMPv2, por causa da autenticação, da criptografia que ele exige. O SNMPv2 utiliza o nome da community como senha, então ele é muito frágil, tanto para a captura dos pacotes, quanto para você quebrar. E a partir daí que você tem acesso à community de escrita, você consegue baixar a configuração e até fazer alteração na configuração. É possível também colocar uma ACL dentro do processo de SNMP em alguns suítes. Então, caso só seja possível utilizar o SNMP v2, você pode colocar uma ACL para restringir quais máquinas, por exemplo, os servidores ABIX, o servidor MS está utilizando, somente ele pode coletar as informações ou escrever, né, no switch, tá? Também coloco remover as configurações default. Então, te deve desabilitar o HTTP, se o switch permite HTTPS, desabilitar o Telnet, se o switch permite SSH. As configurações padrão de public e private que vem no switch, configurações de SNMP, remover essas configurações ou substituir por uma customizada e remover também os usuários default padrão que já vem de fábrica configurado no switch. Tá? Habilitar o serviço de NTP para que você tenha a hora exata no switch e aí todo switch tenha as horas sincronizadas. E o serviço de syslog externo ao switch, porque o switch tem um serviço de syslog interno e você consegue validar todas essas alterações. Mas a memória do switch é muito curta para armazenar essas mensagens. Então, quando ela rotaciona, chega no limite, ele vai apagando, sobrescrevendo. Então, encaminha essas mensagens para um servidor de syslog externo. Isso, de tudo que eu falei, eu indicaria que essa é a coisa principal, o NTP e syslog, porque aí você consegue saber o que aconteceu na rede, no seu switch. E aí, por exemplo, algum problema aconteceu na noite anterior, na madrugada, e você não estava lá.
e aí você consegue olhar no servidor syslog a hora que aconteceu a mensagem de log e comparar com a descrição do usuário ou a descrição de log de outros equipamentos. De todas as configurações, eu citaria essa como a mais importante. Também as configurações de gerenciamento. Espelhamento. O espelhamento é você pegar uma porta de um switch e copiar o tráfego dela para uma outra porta. O espelhamento ele não interfere no tráfego normal da rede, entre origem e destino. Ele só vai fazer uma cópia daquele tráfego. Você pode escolher somente entrada, somente saída da porta, ou ambos, e aí direcionar. Por que isso é importante? Caso você tenha alguma aplicação apresentando problemas, você espelhando todo o tráfego, e tem switches que permite que você faça uma CL para poder selecionar qual tráfego que você vai espelhar, e aí analisar numa ferramenta como o Wireshark o comportamento daquilo e identificar onde está o erro. Talvez seja algum erro que você consiga detectar na análise ali do protocolo, da mensagem, o que está acontecendo de errado na rede e achar a solução. Com o QXFlow, ali a gente pode colocar prefix, SFlow, NetFlow. Quando a gente fala de espelhamento, você está direcionando todo o tráfego bruto. Quando você fala de flow, ele está direcionando apenas amostragens. E aí no flow, ele consegue coletar amostragens desde até a camada 7, desde a camada 2 até a camada 7. Então, informações de bits transmitidos, tipo de protocolo, e ele vai mandando para o servidor de flow, e aí ele vai montar todo um gráfico, né, e gerar relatórios poderosos de como é o tráfego da sua rede. Eu indico habilitar o flow em ambientes bem específicos, por exemplo, um switch core, um switch de agregação, que são switches com maior capacidade, né, de processamento, para você não ter problemas ali no processamento do switch. Sempre é importante monitorar para que a sua amostragem não interfira na CPU, na memória do switch, por exemplo, tá? O COP é o Control Plane Policy. Ali você tem switches que você digita uma funcionalidade, um comando, e ele cria todos os scripts ali para funcionalidades de control plane. Control plane é a proteção à própria CPU, aos processos internos do switch, do plano de controle. Eu sugiro buscar os materiais dos fabricantes do seu switch e validar como são as configurações de control plane para ele. Então, tem equipamentos que você tem que configurar manualmente cada uma das funcionalidades e tem sistemas operacionais que você apenas digita a funcionalidade control plane policy, enable, ele vai lá, bota o script completo e deixa tudo configurado, tá? E configurar o Takacs e o Radius para gerenciamento. Tem empresas que têm um único usuário para toda a equipe configurar os switches da rede. E a partir do momento que alguém comete um erro ou alguém faz uma configuração, você precisa rastrear isso, apenas com o usuário default para toda a equipe, isso não é possível. Então, com o Takacs e o Radius, você consegue criar usuários individuais para cada um desses usuários que vão administrar, e a partir do momento que você precisar revogar o acesso, você vai lá no servidor, ele revoga o acesso, e aí você não precisa ir em cada um dos switches apagar aquele usuário. 8. Spanning Tree. Uma vez que você define a sua topologia Spanning Tree, funcionalidades como o root guard não deixam que outro switch tente assumir a função de root. Loop Guard, ele protege contra cenários que você tem o link habilitado, mas para de receber o BPDU na porta backup e ela faça uma convergência criando um loop ali. E funcionalidades como BPDU Guard mais Port Fetch não permite que sejam removidos cabos de usuários e colocado outros switches indevidamente na rede. Uma vez que ele recebe um BPDU numa porta que é Port Fetch ou Edge Port, ele bloqueia aquela porta. É muito importante cuidar da topologia do Spanning Tree. Eu tenho outros vídeos falando disso e também vou deixar aqui nos comentários alguns posts sobre o assunto. 9. Dica bônus. Colocar autenticação em processos como VRRP, processo de roteamento dinâmico como SPF, BGP, você autenticar esses processos de roteamento. Existe uma funcionalidade que está crescendo, que é o MACsec, que você consegue, tanto de switch para switch, numa conexão ponto a ponto, ou de um switch para um servidor, criptografar em camada 2. Então, em ambientes que seja necessário criptografar o tráfego em camada 2, a funcionalidade de MACsec, ela se torna a funcionalidade padrão do mercado para isso. Uma notícia ruim é que nem todos os switches têm processamento para isso, então, caso você precise, dê uma olhada no datasheet do switch que você vai adquirir ou do switch que você tem em produção para ver se ele porta isso. A funcionalidade de tunneling, alguns equipamentos permitem
tunelar o tráfego do usuário ou de uma determinada VLAN para um firewall ou para um switch core, para que esse tráfego ele seja processado lá e não permita, por exemplo, movimentação lateral, ou mesmo que exija uma movimentação lateral, ele passe por esse firewall para ser inspecionado. Alguns fabricantes já fornecem, inclusive trabalhando com segmentação dinâmica, tá? Funcionalidades de PV6 como stateless, alguns equipamentos ele já vem habilitado por padrão o envio de mensagens de router advertisement. Então, caso não seja necessário desabilitar. E o stateful, por exemplo, como o DHCP V6, você habilitar as mesmas funcionalidades, por exemplo, de DHCP PoE. Você conseguir também, é possível você configurar o perfil de uma determinada porta para que outros equipamentos não excedam o consumo daquele switch que tem restrições de PoE e aí acabem desabilitando serviços que são mais importantes para a rede, ou um atacante não consiga exaurir os recursos de PoE do switch. Então é possível ali você criar perfis, determinar o máximo de PoE que aquela porta vai fornecer para determinado dispositivo. Ficar atento com o CDP e o LLDP, que são protocolos de identificação de equipamentos, como citado anteriormente. Em ambientes não controlados, desabilitar os dois. Em ambientes que não forem necessários, desabilitar. E caso seja habilitado, ter muita cautela nas portas que vão ser utilizadas e só para serviços que sejam fundamentais o uso deles. Você utilizou, identificou o equipamento, pode desabilitar. Em portas que você precise do LLDP, como VoIP, ou para pontos de acesso, para aprovisionamento de PoE, tente manter o controle dessas funcionalidades. Próximas são funcionalidades de QoS. Então, ali você consegue restringir, por exemplo, colocar uma policy para que determinada porta não trafegue tantos bits por segundo, para não consumir os recursos de uma rede ou de um laboratório. É possível colocar QoS também numa VLAN para restringir, caso você tenha restrições de banda ou queira fazer uma restrições de banda, com configurações como policy ou shape, você consegue restringir isso. Storm Control, para você restringir determinadas quantidades de pacotes por segundo, um determinado perfil, como por exemplo DHCP, uma mensagem de broadcast que seja diferente do padrão, né? Entre outras mensagens. Aplicar o shutdown nas portas sem uso, se você não está utilizando uma porta, por exemplo, uma porta desabilitada, cria uma VLAN 999, por exemplo, dê um shutdown naquela porta. Se alguém conectar um cabo lá, essa porta vai estar inutilizada e você não permite que um atacante pode ter acesso a portas livres no switch, em ambientes não controlados, e tem acesso à rede. E também temos as funcionalidades de Private VLAN e Isolate VLAN. Você consegue criar grupos de VLANs onde determinadas máquinas de uma mesma VLAN não se comunicam. Essas máquinas se comunicam com determinadas portas e com outras portas elas não se comunicam. O Isolate ele não permite que membros da mesma VLAN tenham comunicação entre si. Ele é bem mais simples e bem mais objetivo. Configurou o Isolate, todo mundo que está naquela VLAN não consegue comunicar entre si, somente com a porta do gateway. E no Private VLAN você consegue criar VLANs primárias, VLANs secundárias e fazer o trabalho ali para que portas só se comuniquem com portas de uma determinada VLAN ou outras configurações que você consegue trabalhar de forma mais granular. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se você sentiu falta de alguma funcionalidade, deixe nos comentários. Se você quiser também fazer algum comentário extra sobre o que foi dito, fique à vontade. Se você gostou do vídeo, deixe um like e caso não seja inscrito no canal, se inscreva. Agradeço a todos por assistir o vídeo até aqui e até a próxima, pessoal.